Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre aqui matando com mais um PPP, Política pra Pobre. Pra você que não quer seguir a narrativa da grande mídia como um gado, que vive chamando a gente de gado, né? Vem que eu vou te dar uma visão alternativa dos fatos. Em especial hoje, falar só de Bolsonaro, né? Vou dar aqui o quadro clínico do Bolsonaro, né? Que vazou, é claro que tudo do Bolsonaro pode vazar. Se vaza uma parada do Lula, é um absurdo. Mas do Bolsonaro tudo pode ser vazado, tudo pode ser comentado, tudo pode ser falado. Os problemas de saúde do Bolsonaro: hipertensão grave, arteriosclerose coronariana, estenose e oclusão das carótidas, placas ateroscleróticas, apneia severa, dessaturação está em 78%, refluxo com exofagite, pneumonia aspirativa recorrente, congestão pulmonar, derrame pleural bilateral, soluços incoercíveis, isso é quando você tem soluço por mais de 48 horas. Imagina ter soluço 48 horas. Carcinoma de células escamosas, câncer de pele, e ceratose actínica. Aí ele está com a tornozeleira. Então quer dizer que o Xandão acreditou que um homem com esse quadro clínico, com um policial dentro do quintal dele, em torno da casa dele, em torno do condomínio dele, ia aproveitar uma vigília para pular o muro, driblar todos os policiais e correr até a Embaixada dos Estados Unidos, que está a 13 quilômetros, como está no mandado de prisão dele, que ele fez questão de frisar que o Bolsonaro ia fugir para a Embaixada dos Estados Unidos, a 13 quilômetros. O homem com essa condição de saúde ia fazer isso. O Xandão quer que a gente acredite nisso? Ele realmente quer que a gente acredite nisso? Além da piada, né, de prender o cara no 22 milhões de multa, ele é bem irônico e sarcástico, né? Quer que a gente acredite nisso? Que realmente o Bolsonaro, nessas condições de saúde, ia fugir. Ia fugir como, camarada? O Bolsonaro teve todas as oportunidades de fugir antes de ser preso em casa. Ia fugir como? Mas tem uma coisa aí que ninguém tá falando, sabe? Porque quando perguntaram pro Donald Trump lá nos Estados Unidos, no dia que ele foi preso, sabe? No dia seguinte, né, no sábado, no caso. E o senhor Bolsonaro, o Trump, ele é um cavalheiro, gosto dele, falei com ele ontem. E ele falou isso na sexta, quando o Bolsonaro foi preso. Então ele falou com o Bolsonaro na quinta-feira. Falei com ele ontem, um camarada, vou lá visitá-lo em breve. Aí, mas ele foi preso, senhor. Aí o Donald Trump, o quê? Ele foi genuinamente pego de surpresa. Ele, o quê? Ele foi preso essa manhã, senhor. Ele não sabia disso. Realmente não sabia disso. Isso é muito ruim. Isto é muito ruim. Estou muito triste. Quer dizer que na noite anterior ao pedido de prisão do Bolsonaro, o Trump ligou para ele? Isso muda muito. Isso é uma coisa que a mídia não está falando. Que é tanta coisa para falar, né? A mídia não está dando atenção para isso. Que o Trump falou com o Bolsonaro na noite anterior. Aí no dia seguinte, bateu a neurose no Bolsonaro de que ele tinha uma escuta na tornozeleira. Bolsonaro está tomando uma receita de pregabalina com sertralina. Sertralina é um tarja preta. E pregabalina é um remédio para dor muito forte. Parece que a mistura dos dois realmente te dá um barato, você fica alucinado. Sabe? E bateu uma neurose nele, deu uma bad trip, ele achou, porra, tá ok? Estou sendo vigiado, tá ok? Vou quebrar esta porra. E ele tentou futucar a tornozeleira para ver se ele tinha uma escuta, porque a tornozeleira estava apitando e tal, e ele ficou neurótico, bateu a neurose, ele foi lá desmontar a tornozeleira. Ele avisou a polícia que ele mexeu na tornozeleira, não foi a polícia, mesmo doidão, ele chegou aí, ó, tá ok, mexi nesta porra aqui, ó, tá apitando esse caralho aqui, ó, essa porra aqui. Ele avisou a polícia. Isso é muito estranho, né? Porque, olha só, Bolsonaro falou com o Trump na quinta-feira. Na sexta-feira, bate essa neurose nele, e ele acha que está tendo uma escuta. Será que não tem uma escuta realmente na casa do Bolsonaro, não? O que o Bolsonaro falou com o Trump, estou supondo, isso aqui é teoria da conspiração, são coisas das vozes na minha cabeça. O que o Bolsonaro pode ter falado com o Trump que deixou o Xandão tão nervoso e desesperado para prender o Bolsonaro? Porque para o Bolsonaro falar com o Trump, o Xandão tem que saber que ele falou, certo? Porque o Bolsonaro tem telefone fixo em casa, até porque se acontecer alguma emergência, então ele precisa falar, né? E essa ligação deve ter sido, a Embaixada dos Estados Unidos chegou assim, ó, o presidente dos Estados Unidos quer falar com o Bolsonaro. Ele não pode negar. Ele não pode negar. Bolsonaro teve uma ligação com o Trump. Será que A, bateu a neurose no Xandão de que o Trump ia vir salvar o Bolsonaro? Ou B, realmente tem uma escuta na casa do Bolsonaro ou na tornozeleira? Não sei, pode ter em qualquer lugar, na verdade. Pode ter debaixo da cama, no telefone mesmo. A BIM pode fazer isso. Porque o Xandão manda em todo mundo, ele é o imperador do Brasil. Quem pede ele ter posto uma tornozeleira na casa, uma escuta na casa do Bolsonaro? E saber exatamente o que o Bolsonaro falou com o Trump, e daí bater a neurose dele de perder o preço de estimação dele. Porque o Bolsonaro é um preço de estimação.
Ele está lá para ser torturado, humilhado e destruído, porque o Xandão é um sádico, mau, a serviço do sistema, que precisa destruir Bolsonaro. E qualquer chance de Bolsonaro, ou qualquer um que o Bolsonaro indique. Se o Trump vem aqui, a própria visita do Trump ao Bolsonaro já é uma catástrofe para o Xandão e para o Lula. Uma catástrofe. Porque, na verdade, o mundo não sabe exatamente o que está acontecendo com o Bolsonaro. O mundo sabe da COP30 agora, porque vazou através de repórteres do mundo inteiro. Fora isso, a visão do Brasil, da política brasileira fora do mundo, é da Globo. É só a Rede Globo que é a voz do Brasil no mundo. Agora, nos Estados Unidos, você tem algumas exceções. Agora você tem lá o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, a Ana Paula Henkel, tem o Alan dos Santos, que são todos nos Estados Unidos, eles podem falar à vontade. Mas eles são uma minoria perto da Globo. A Globo é o terceiro maior canal de televisão do mundo. Então, se a Globo diz que o Bolsonaro é um golpista, sei o que, o mundo acredita. Mas se o Donald Trump vem aqui, pisa dentro da casa do Bolsonaro, pousa em Brasília, com Air Force One, pega a sua limusine, a besta, que é aquela super limusine dele, e vai na casa do Bolsonaro, passa por todos os quadros, entra, vai lá, pisa dentro da casa do Bolsonaro, igual ele pisou lá na casa do Kim Jong-un, na Coreia do Norte, isso ia passar uma mensagem absurda para o mundo, que ele estava vindo visitar o Bolsonaro e não o Lula. É uma visita oficial ao Bolsonaro, que não é mais presidente. Imagina a mensagem que isso ia passar para o planeta inteiro. Xandão não podia permitir. Então ele precisava prender o Bolsonaro antes disso acontecer. Nada me tira da cabeça que o motivo da prisão do Bolsonaro não é a vigília, não é a tornozeleira, é o Trump. Ele ia perder o preço de estimação dele, porque ia pegar muito mal ele prender o Bolsonaro depois da visita do Trump. Ia ficar muito esquisito. Vocês não acham? É claro, isso tem uma teoria da conspiração minha, isso tem uma coisa das vozes na minha cabeça, sabe? De por que o Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica. Realmente ele teve um problema de bad trip aí, os remédios fizeram mal para ele, mas e se? E se? Fica a pergunta. Mas o negócio foi tão sério que gerou uma resposta imediata e muito séria dos Estados Unidos, porque isso foi um tapa na cara dos Estados Unidos, que tinham acabado de retirar as tarifas. Um gesto de boa vontade. O que o Lula ofereceu para eles retirarem as tarifas, a gente não sabe. Mas alguma coisa o Lula tem que ter dado. E no dia seguinte a retirar as tarifas, ele vai e prende o Bolsonaro, que o Trump já tinha dito que era um problema pessoal dele. Vocês não acham isso esquisito, não? Vocês não acham que tem alguma coisa de errado, não? Vocês não acham que os Estados Unidos iam ficar muito putos pra caralho, não? Porque ele botou o nome dele, o Trump. Ele botou o nome dele pra jogo. Ele falou assim, ó, o cara é meu amigo. Ninguém mexe com caveira. Aí o Xandão vai e prende o cara. Logo depois do Trump ter tirado as sanções. Isso é um tapa na cara dos Estados Unidos. Que tem uma rusga diplomática absurda. Olha, a resposta é em português. Todo mundo que conhece os Estados Unidos sabe que eles odeiam falar a língua de outras pessoas. Os outros é que falam inglês com eles, foda-se. Eles publicaram em português no Twitter oficial da Embaixada Americana. Eu vou ler para vocês a resposta deles. O juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o STF do Brasil ao descrédito internacional, ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil, a provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar, sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não sabe reconhecer limites para o seu poder. Essa foi a resposta oficial dos Estados Unidos. Trump não está feliz. Ele não está nada feliz. Ele está oposto de feliz. Ele está puto para um caralho. Porque já há um monte de problema para resolver. Internos e externos. Porque vocês querendo ou não, os Estados Unidos é a polícia do mundo. Ai, mas eu não gosto. Mas quando dá merda, os Estados Unidos que vocês chamam para resolver, né? Os Estados Unidos tem que resolver a crise da Ucrânia, tem que resolver problema de massacre de cristão na Nigéria, tem que resolver Venezuela, tem que resolver a porra toda, né? Aí vocês não querem que o cara seja policial do mundo. Aí, depois de tanto trabalho para reduzir as tarifas, o Xandão vai lá e faz isso com o Brasil. Com os Estados Unidos. Bota o Brasil na linha de fogo de novo. Esse tempo todo para retirar as tarifas, e não retirou todas, retirou as principais, que é café, carne e frutas. O resto manteve, mas foi um gesto de boa vontade, tipo assim, ó, a negociação, você me dá alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Os Estados Unidos tirou as tarifas, eles vão lá e cospem na cara dos Estados Unidos. Vai lá na frente da embaixada dos Estados Unidos, arreia as calças, faz aqui, otário, ó, isso aqui, ó. Mais ou menos isso que o Xandão fez. Nada me tira da cabeça que a conversa do Trump com o Bolsonaro foi o que motivou esse desespero do Xandão de prender ele. Oficialmente, foi a tentativa de fuga, motivado pela vigília. Agora chega no próximo tópico.
Flávio botou a cara para jogo agora, porque ele chamou essa vigília para o Bolsonaro. Até onde eu sei, no Brasil, a reunião de pessoas não é proibida em nenhum lugar público. É perfeitamente permitido no Brasil que uma ou mais pessoas se reúnam, sabe? Isso é a liberdade de associação. Está na Constituição, aquela coisa que hoje o Xandão usa para limpar a bunda, sabe? Na Constituição, o direito mais básico é desses. Direito de associação. Se as pessoas querem se reunir para rezar na porta da casa do Bolsonaro, na porta do condomínio, no caso, não é crime. Está cercado de polícia, tem policial dentro do quintal dele, todo o quintal dele, em torno do condomínio. Vocês estão com medo dele fugir como? Nessas condições de saúde que eu falei, ele ia fugir para onde? Ele ia fugir como? Isso é absurdo, é desculpa esfarrapada. Ele só matou 2 coelhos com a cajadada só. Acabou de ferrar o Bolsonaro e botou o Flávio na linha de fogo. Porque eu aposto que vai sair uma cadeia pro Flávio disso aí já já. Ele vai inventar um processo, vai inventar uma acusação, porque ele já está acusando o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, de criar acampamentos golpistas e iniciar uma nova tentativa de golpe. Ele está querendo prender o Flávio. Todo mundo que é presidenciável da família Bolsonaro, ele está prendendo ou tornando inelegível, que nem ele fez com o Eduardo, agora vai fazer com o Flávio. Quer dizer, então, que a liberdade de culto, que também é um direito que está na Constituição, não existe mais. Se as pessoas quiserem se reunir para cultuar na porta do Bolsonaro, não podem mais. Lembra quando o Lula ficou preso lá no Curitiba? Que os caras do MST, os petistas, ficaram acampados 580 dias na porta da Federal? Aí podia. Aí não era tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aí não era perturbação da ordem, aí não era violação da Constituição, aí podia. Quando é pro Bolsonaro, não pode. Este é o Brasil que a gente vive do duplo pensar dos 2 pesos, 2 medidas. Se for pro Lula, pode tudo. Se for pro Bolsonaro, não pode nada. Qual a lógica disso? Nenhuma. Não existe lógica nas ações de Xandão. Ele age por vaidade, maldade e poder. Porque ele pode. Ele pode, ninguém vai fazer nada. O Senado está aqui, ó, na mão dele. Mais da metade dos senadores tem o processinho lá na mão dele. O Alcolumbre já disse que não vai botar para frente. Não vai botar para frente impeachment de ministro do STF. É um canalha da pior espécie Alcolumbre. Não sei como esse cara voltou para lá. Os senadores são todos vendidos. E o Xandão sabe disso. E ele vai continuar dobrando a aposta. Para fechar com chave de ouro, toda a poderosa dona Rede Globo, como eu falei, terceira maior rede de TV do mundo, estava espionando a casa do Bolsonaro ainda. Fizeram vídeo do Nicolas lá conversando com o Bolsonaro tranquilo, descontraído na varanda dos dois. O Nicolas mexeu no telefone e a Globo dizendo que ele não poderia usar telefone na casa do Bolsonaro. Ele foi revistado na entrada, foi avisado que ele ia lá. Todo mundo sabia que ele ia lá. Olharam para ele, sabiam que ele estava com o celular. E em nenhum momento ele foi proibido de usar o celular. Ele usou o celular sim. Não é crime? Crime é a Globo invadir a privacidade de outra pessoa, usar um drone para sobrevoar a casa de alguém para filmar. Isso pode, né, Rede Globo? Aí pode. Invasão de privacidade, se eu não me engano, é de 3 a 6 anos e multa de cadeia. 3 a 6 anos de cadeia e multa. A Globo pode fazer isso, pode invadir a privacidade das pessoas para filmar. Só porque é o Bolsonaro, como eu disse, o Bolsonaro pode tudo. Invade o palácio lá para filmar a Janja, fazendo striptease lá. Invade. Duvido. O cara tá preso na mesma hora. Agora, como é contra o Bolsonaro, aí pode. Estão fazendo a inversão de valores, né? A culpa é do Nicolas estar usando o telefone. Ninguém sabe o que ele falou. Ele podia estar falando com a mulher dele, ele tem uma filha pequena, ele podia estar falando com os eleitores dele, com os assessores. Quem disse que ele estava fazendo alguma coisa com o Bolsonaro? Não. É porque é contra a direita, é contra os inimigos, aí pode tudo. Contra quem eles não gostam, pode tudo. Pode a Globo filmar com drone, pode prender, pode proibir culto, pode proibir vigília, pode condenar o Bolsonaro à morte. Tá bom? Eu queria fechar com o Nicolas, vou fechar com o Bolsonaro. Um homem nessas condições de saúde que eu falei no início do vídeo, que vai pra cadeia e querem botar ele na papuda, ele tá na federal por enquanto, mas o sonho de Xandão é botar ele na papuda. É sentença de morte. É sentença de morte. Olha o estado de saúde do cara. Isso é sinal de que o Xandão não tem um pingo de piedade no coração e ele é mau, ele quer o Bolsonaro morto. Ele quer humilhação. Antes da morte é humilhação. Ele tem que humilhar bastante para depois matar. E o Bolsonaro na cadeia é uma sentença de morte. Lembre-se disso quando você vê seus amigos comemorando a prisão do Bolsonaro. As pessoas que estão comemorando essa prisão, que estão aí, ai que lindo, que delícia, que gostoso, são pessoas que querem sentença de morte para seus inimigos. E se você estivesse nessa situação, você descobrir que talvez eles não fossem tão amigos seus assim. Por isso eu não discuto mais com o petista, não debato mais com o petista, não tenho mais paciência com o petista, eu quero que o petista se foda. Tá bom? Perdão por me exaltar, mas acho que eu dei um resuminho bom aí, né? Do que está acontecendo com o Bolsonaro e o que vai acontecer daqui para frente.
Só Deus sabe. Espero respostas piores ainda dos Estados Unidos, talvez o retorno das tarifas, ou muita magnífica para todo mundo que está adiantando sim. Não caia na narrativa de que não adiantou a magnífica no chantão. Adiantou sim. Ele nunca mais saiu do Brasil, perceberam? Tá bom, gente. Curte aí, comenta, republica. Agradeço muito pelo pessoal que tem paciência aí. Não pude postar vídeo ontem, então tô compensando hoje, tá bom? Muito obrigado. Curte aí, comenta o que você acha das minhas teorias da conspiração. E até.